Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de um inquérito para investigar o senador José Serra. A decisão foi tomada com base nas delações de executivos da JBS. E você vai ver também. Permanece internado provisoriamente adolescente que atropelou 5 pessoas de uma família na cidade do Gama, no Distrito Federal. 3 pessoas morreram. Procuradoria-Geral da República denuncia senador Romero Jucá por suposto recebimento de R$150 mil em propina. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na operação para desarticular quadrilha que distribuía drogas vindas do Paraguai, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Senadora Gleisi Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo prestam depoimento ao Supremo Tribunal Federal em investigação da Operação Lava Jato. E no Dia Nacional de Combate ao Fumo, as restrições determinadas por lei que tornaram mais rígido o combate ao tabagismo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Coroa. O objetivo é desarticular uma quadrilha responsável pela distribuição de drogas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. A repórter Carolina Chaves tem outras informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, estão sendo cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul e Ponta Porã, no Brasil, e também em Assunção, no Paraguai. A Justiça ainda determinou o bloqueio de contas bancárias de 6 dos investigados e também o sequestro de 13 veículos. Segundo a polícia, os bandidos compravam cocaína de um traficante brasileiro preso no Paraguai e entravam no Brasil com a droga por Ponta Porã, que depois era vendida no Rio Grande do Sul. O traficante preso no Paraguai responde a 3 processos que pedem a extradição dele. Jarvis Pavão cumpre pena no país vizinho desde 2009 e também foi condenado aqui no Brasil por tráfico de drogas. Ele é considerado membro ativo da quadrilha paulista que age dentro e fora dos presídios. Érica. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o senador Romero Jucá pela 3ª vez em menos de 10 dias. A denúncia feita ao Supremo Tribunal Federal é por solicitar e receber propina. O senador Romero Jucá pediu e recebeu R$150 mil. É o que diz a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Propina paga pelo Odebrecht em forma de doação eleitoral ao diretório do PMDB, em Roraima. Nas palavras de Janot, não há dúvidas de que o sistema eleitoral foi utilizado para o pagamento disfarçado de vantagem indevida a partir de ajuste entre Romero Jucá e o executivo do Grupo Odebrecht, Cláudio Melo Filho. O pagamento de propina a Jucá foi confirmado na colaboração premiada de Cláudio Melo Filho, ex-executivo do Odebrecht, também denunciado por Janot. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o senador do PMDB atuou para aprovar 2 medidas provisórias que beneficiariam a construtora, já que reduziam impostos e também modificavam regras do imposto de renda de pessoas jurídicas. Essa é a 3ª denúncia contra Romero Jucá em menos de 10 dias. Os crimes, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Além do pedido de prisão do senador, o Procurador-Geral da República pede ainda que Jucá perca o cargo. A defesa de Jucá afirmou que a denúncia é um caso típico de criminalização da atividade parlamentar e que não tem contrapartida para a suposta corrupção. O advogado do senador disse ainda que não acredita que o Supremo Tribunal Federal vai aceitar a denúncia. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o senador José Serra. A decisão foi tomada com base nas delações de executivos da JBS. Na delação, Joesley Batista afirma ter repassado R$20 milhões à campanha de José Serra. Só 13 milhões teriam sido declarados à Justiça Eleitoral, o que configuraria a Caixa 2. A pena para essa prática ilícita pode chegar a 5 anos de prisão e multa. O pedido de abertura de inquérito foi apresentado em junho pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ao autorizar a abertura do inquérito, a ministra Rosa Weber determinou a tomada de depoimentos das empresas e o depoimento do senador. Também deu prazo de 60 dias para a Polícia Federal concluir as diligências. Segundo a ministra, os depoimentos são ponto de partida da apuração. A assessoria do senador disse que todas as suas campanhas eleitorais foram conduzidas dentro da lei, com as finanças sob responsabilidade do partido e sem nunca oferecer nenhuma contrapartida por doações eleitorais.
A delação do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, assinada com a Procuradoria-Geral da República, revela um esquema de pagamento de propina a deputados e prefeitos. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou a investigação das denúncias feitas por Silval Barbosa. No depoimento ao Ministério Público Federal, na sede da Procuradoria do Mato Grosso, em maio deste ano, o ex-governador do estado, Silval Barbosa, falou sobre o esquema de corrupção quando foi vice-governador e também quando esteve à frente do Executivo entre 2011 e 2014. Silval relatou ainda sobre o esquema de arrecadação ilegal para a campanha iniciado no governo Blairo Maggi. Sistema ilegal de arrecadação de campanha iniciado no governo Blairo Maggi, pagamentos indevidos de empresas, pagamentos a Éder de Moraes para abastecimento do sistema governabilidade, afetado por constância, exigências de vantagens indevidas por parte de inúmeras autoridades públicas, com ameaças e atitudes destinadas a paralisar o andamento de obras e desviar recursos. Ele afirmou ainda que, quando era vice-governador de Blairo Maggi, resolveu várias pendências para o governador mato-grossense, entre elas a compra de apoio político. Que na condição de vice-governador, o declarante resolveu várias pendências do ex-governador Blairo Maggi, como, por exemplo, e principalmente a compra de apoio político para reverter situações que o incomodavam e que não sabia como resolver. Barbosa diz que só recebeu o apoio do antecessor se assumisse dívidas paralelas com empresários. Inclusive, o Estado foi avalista de empréstimos para algumas empresas e a dívida em apenas um banco chegava a 30 milhões de reais. De acordo com ele, o alto valor forçou o governo a continuar pagando essas dívidas e praticar outras situações ilegais para tentar cobrir a dívida que se tornou impagável. O declarante acabou assumindo o governo e sendo indicado como candidato do grupo para governador, sendo que, em troca desse apoio, o ex-governador Blairo Maggi indicou o declarante para ser o seu sucessor no governo, sobre condições de que o declarante assumisse dívidas contraídas em seu governo junto a factories e bancos, além de outras diversas questões que já eram operadas como uma espécie de conta corrente paralelo do governo Blairo Maggi. Segundo Silval Barbosa, houve uma suposta tentativa de obstrução de justiça para que o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes, voltasse atrás no depoimento que deu de que os ex-governadores sabiam do esquema de compra de vagas no Tribunal de Contas do Estado. O valor combinado seria de 6 milhões de reais. A colaboração foi homologada pelo ministro relator Luiz Fux. Em nota, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, citado várias vezes no depoimento de Silval, diz que nunca agiu ou autorizou ações ilícitas no governo ou para obstruir a justiça. E qualquer afirmação contrária é mentirosa, leviana e criminosa. Ele diz que tem total interesse na apuração, na verdade, e nega que tenha feito pagamento ao então secretário Éder Moraes, também citado na colaboração de Silval. Ele também nega que tenha comandado organização criminosa em Mato Grosso e também respeitou a relação harmônica entre os poderes sobre os pilares do respeito, a coisa pública e a ética institucional. A senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, prestaram depoimento nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal. Eles são réus pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo derivado da Operação Lava Jato. De acordo com a delação premiada do doleiro Alberto Youssef, Gleisi Hoffmann teria recebido ilegalmente dinheiro para a campanha dela ao Senado em 2010. O valor seria do esquema de corrupção na Petrobras. O ex-ministro Paulo Bernardo teria feito pedido ao ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. E eu lembro que o Paulo Roberto me pediu que eu entregasse esse 1 milhão, falando que era para a campanha da senadora Gleisi. E me deu um número de telefone, e esse número de telefone que eu entrasse em contato com aquela pessoa para combinar a entrega. E aí foi combinado que eu iria mandar esses valores em parcelas. Era um empresário. Não era o Paulo Bernardo, não era a Gleisi.
No depoimento, a senadora voltou a negar a acusação. Eu espero, sinceramente, disse isso hoje ao juiz, que se considere o devido processo legal. Eu sou uma pessoa pública, tenho que responder pelos meus atos, não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, eu tenho que ser julgada dentro do devido processo legal e não pelo calor da opinião pública. O ex-ministro disse que o próprio ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, negou o suposto pedido de dinheiro. Ficou muito claro, em todos os depoimentos dele, ele negou que eu tivesse pedido. No último depoimento, ele disse que não lembrava. Eu até falei, olha, se eu tivesse pedido 1 milhão para alguém, eu ia lembrar sempre. E, além disso, a Polícia Federal fez uma investigação se eu tinha costume de ir a Petrobras fazer reuniões, se eu ligava para a Petrobras, se eu tinha ligado para o Paulo Roberto Costa, ou se tinha feito alguma agenda com o Paulo Roberto Costa. E deu tudo negativo, isso está no processo. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República está nas mãos do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. A conclusão da perícia da Polícia Federal indica que houve execução sumária na chacina de Pau d'Arco, no interior do Pará, em maio deste ano. Segundo a perícia, foi comprovado que ao menos 6 policiais dispararam contra o grupo de agricultores. 10 pessoas morreram. De acordo com os resultados da perícia, a principal linha de investigação é de que não houve confronto, e sim execução. Os policiais teriam atirado contra os trabalhadores rurais em uma ação planejada. A perícia feita nos corpos concluiu que 9 poceiros foram baleados no peito e uma mulher atingida na cabeça com um tiro a queima-roupa. Ainda segundo os peritos, não havia marcas de bala nos coletes dos policiais. Já de acordo com os representantes dos policiais envolvidos, os assentados tinham armas e reagiram à presença deles. Houve troca de tiros, o que resultou nas mortes. Nessa manhã, teve sessão plenária no Conselho Nacional de Justiça. O repórter Gabriel Ciafreia acompanhou e ao vivo tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Na sessão plenária desta terça-feira, os conselheiros voltaram a analisar uma série de processos. Entre eles, um que envolvia um juiz do Rio Grande do Norte, suspeito de participar, integrar uma organização criminosa. Eu estive lá, acompanhei a sessão e nós vamos ver agora todas as informações. O processo foi aberto pelo Conselho Nacional de Justiça. A suspeita era de envolvimento do magistrado em um esquema criminoso para concessão de liminares referentes a empréstimos consignados. Também havia suspeita de corrupção passiva e participação em organização criminosa. Na tribuna, o advogado do juiz negou o envolvimento dele no esquema. Disse que o magistrado havia identificado irregularidades. Ele também questionou delações que envolviam o nome do juiz e considerou a acusação injusta. Também foi pedida a prescrição dos supostos crimes. Este pedido foi negado por unanimidade pelos conselheiros. Além desse processo, no Conselho Nacional de Justiça também há uma ação penal e outra civil contra o juiz, que por decisão do Tribunal de Justiça, mantida pelo Supremo Tribunal Federal, está afastado das atividades há 3 anos. Ao ler o voto, o relator conselheiro Gustavo Alckmin citou que as provas e depoimentos de outros envolvidos mostram a participação do juiz no esquema. Destacou que os pagamentos para a concessão das liminares eram feitos de forma prévia. Mencionou a concessão das várias liminares em benefício de uma mesma pessoa e depósitos bancários sem identificação e com valores maiores do que o juiz recebia. Além disso, destacou que o esquema envolvia um advogado próximo ao juiz. Sob estes argumentos, ele votou pela aposentadoria compulsória do juiz, com pagamento de remuneração proporcional ao tempo de serviço. O voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, também aproveitou a sessão desta terça-feira para parabenizar os conselheiros Fernando Matos e Daldice Santana pela recondução ao cargo por mais 2 anos. Ela também se despediu dos conselheiros Gustavo Alckmin e Carlos Eduardo Dias, que participaram da última sessão plenária. Os magistrados que compõem este conselho são uma amostragem do que nós temos de um poder judiciário que, composto de seres humanos, tem aqui ou acolá alguma falha e por isso é que existem as corregedorias nos tribunais e por isso existe esse conselho. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O direito à greve e as regras que devem ser seguidas por sindicatos para que uma paralisação seja considerada legal. Voltamos em instantes. A audiência de conciliação entre o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal e os empresários do setor continua nesta quarta-feira. Os trabalhadores suspenderam a paralisação iniciada na segunda-feira pela manhã.
Na madrugada desta terça, os ônibus voltaram a circular no Distrito Federal. Uma audiência de conciliação entre rodoviários e patrões no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região garantiu um acordo para a retomada dos trabalhos. A paralisação de 5 empresas de ônibus pegou de surpresa nesta segunda-feira mais de 1.800.000 pessoas que dependem do transporte público, segundo os empresários do setor. Logo no início da manhã, o TRT em Brasília expediu uma liminar em favor das empresas de ônibus para que os rodoviários garantissem 100% das frotas nos horários de pico e 60% nos demais horários. Além disso, determinou também multa de R$ 150 mil por dia em caso de bloqueio de garagens. Segundo a desembargadora, a paralisação de atividade essencial implica prejuízo direto à população. A Lei 7.783 de 1989, que trata do direito de greve, define que os patrões devem ser informados sobre a paralisação com antecedência mínima de 48 horas e que os serviços básicos indispensáveis, como o transporte público, devem ser garantidos em comum acordo entre trabalhadores e empresários. Os rodoviários querem um reajuste de 10% no salário. Em julho, uma outra paralisação tinha garantido um aumento de 4% para a categoria. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Carlos Hernani Edinelli. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, como a gente viu aí, os rodoviários eles decidiram declarar a greve ou paralisar, né, iniciar a paralisação de surpresa, né, pegando muita gente de surpresa, e principalmente quem já estava nos pontos de ônibus para ir trabalhar. A falta de um aviso prévio de que haverá uma paralisação já é suficiente para a Justiça declarar a greve abusiva ou ilegal? É um elemento significativo, um elemento que pode realmente convencer o juiz da abusividade da greve, sim. Se isso somados à falta de cumprimento de outros requisitos essenciais para o exercício regular da greve, eu acredito que sim. Quais são as regras que devem ser seguidas aí, já que a greve é um direito do trabalhador, né, garantido pela legislação também? Quais são as regras que devem ser seguidas por sindicatos e trabalhadores para que a greve não seja declarada abusiva, que ela seja legal? Bom, o direito de greve é um direito constitucional, né? Então, ele pode ser exercido pelo trabalhador, mas dentro de regras. Nós estamos num Estado democrático de direito, então existem regras para nós exercermos nosso direito. E tem uma lei, a lei que regula o exercício de greve, que estabelece requisitos mínimos para que a greve seja considerada legal, né? Que é a realização de uma assembleia, a aprovação da greve em uma assembleia. A frustração da negociação coletiva, ou seja, estou tentando negociar e não estamos chegando a lugar nenhum. O aviso prévio, avisar com antecedência de 48 horas ao empregador e à sociedade, em caso de serviços essenciais, de que ela vai paralisar os serviços. E a garantia do mínimo necessário para os serviços essenciais. Quais são esses serviços essenciais? Transporte, saúde? Transporte, hoje basicamente transporte, saúde, geração de energia, fornecimento de água, esgoto, hospitais, enfim. Até pouco tempo atrás, na decisão do STF, não se podia colocar segurança pública, né, que a policial civil poderia fazer greve, mas desde abril o STF entendeu que é inconstitucional o policial civil fazer greve. Então, segurança pública não pode fazer greve, seja policial militar ou seja policial civil. A gente percebe aí quando uma greve é abusiva, declarada abusiva, ou quando não se cumprem os requisitos aí que a Justiça decidiu, manter o mínimo da frota, o mínimo de trabalhadores, é aplicada uma multa. Como essa multa é executada? Essa multa, ela é direcionada a alguém. Normalmente ela é direcionada, ou seja, a pessoa que tem capacidade para cobrar ou que tem direito sobre aquela multa é o empregador. Então o empregador pode executar. É uma sentença judicial, é um título judicial executivo que o empregador pode executar se lhe convier. Mas muitas vezes essa multa acaba entrando também como pauta de negociação, e sendo negociado entre empregador e empregado, e muitas vezes acaba sendo liberada, até mesmo para facilitar a negociação. Por isso, muitas vezes, algumas multas não são executadas, né? Elas entraram aí na negociação. O que diz a lei a respeito dos serviços públicos? Tem que manter um mínimo de quanto? Dos serviços essenciais, né, que a gente já falou. Exatamente. Você não pode paralisar. A lei não diz um percentual específico de qual o mínimo necessário, mas ela fala que o essencial para que o serviço não pare. No caso de geração de energia, por exemplo, o contingente necessário para que não haja falta de energia.
No caso do transporte público, vai variar de cidade para cidade, da quantidade de passageiros que depende daquele ônibus. No caso específico da greve do DF, a Justiça do DF entendeu que o mínimo necessário é 50%. Ela estabeleceu na liminar que obrigou os trabalhadores a voltarem a prestar o serviço, de que nos horários de pico, né, pela manhã, final da tarde, é 100%. O mínimo necessário é 100%, ou seja, tem que estar todo mundo trabalhando. E entre esses intervalos, 50%. Então, o mínimo que ela estabeleceu foi 50%. Foi critério do juiz. Tá ótimo, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com Carlos Hernani Dinelli, que é advogado, conversou com a gente a respeito do direito de greve, das regras que devem ser seguidas. Obrigada. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, as restrições determinadas por lei que tornaram mais rígido o combate ao tabagismo. A gente volta já já. Permanece internado provisoriamente o adolescente de 17 anos que atropelou e matou 2 irmãs e um bebê na cidade do Gama, a 30 quilômetros de Brasília. O adolescente foi apreendido pela 4ª vez. A medida de internação pode durar até 45 dias. Ele foi ouvido pelo Ministério Público no Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao adolescente em conflito com a lei. Durante depoimento, disse que não estava embriagado, pegou o carro escondido e que, com medo, fugiu do local após o atropelamento. 3 das 5 pessoas atropeladas morreram no local. 2 vítimas ficaram feridas e foram levadas para o hospital da região. O acidente foi no domingo pela manhã. O carro que o adolescente dirigia bateu em um poste e capotou várias vezes. Ele tentou fugir a pé, mas foi apreendido por policiais militares. Para falar sobre esse assunto, a repórter Edna Araújo está com o advogado Herbert Alencar, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, Evelyn. Oi, Érica, boa tarde. Isso mesmo, doutor, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Primeiro, né, essa internação provisória dura 45 dias. O que acontece com esse adolescente nesse período? Perfeito. Logicamente será, né, pelo juiz, né, avaliado essas condições. Como iniciou isso, né? Se o filho pegou a chave do carro, né? Se os pais deram a chave do carro, né? Em que momento que ele começou a ingerir bebida, entendeu? Alcoólica, né? E assim saindo, entendeu? E assumindo o risco, né, de matar. Mediante isso, né, o Ministério Público, o juiz da vara vão analisar isso para que possa haver aí uma punição máxima, né, que nós chamamos de uma que pode chegar a 3 anos, né, de internação. Né? Então esse primeiro momento é um primeiro momento de análise do caso, né, porque inicialmente o juiz não tem de todo os fatos, né? Os pais podem ser responsabilizados futuramente, caso for comprovado que eles facilitaram aí o acesso ao carro, acesso a bebidas alcoólicas a esse adolescente? Perfeitamente. A partir, né, que ficar provado isso, eles respondem também criminalmente, né? Porque na realidade eles também assumiram o risco, né? De forma dolosa ou de forma culposa, né? Ótimo, muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Érica, nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evelyn. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi criada por lei para conscientizar e também mobilizar as pessoas sobre os riscos à saúde do uso do cigarro. Os brasileiros estão fumando menos. Dados apontam que no ano passado o país tinha 10,2% de fumantes. Em 2006, eram 15,7% da população. A redução no consumo é resultado de uma série de ações desenvolvidas para combater o uso do tabaco. Entre elas, a Lei de Combate ao Fumo, que proíbe o consumo de cigarros em lugares fechados e parcialmente fechados em todo o Brasil. Vários estados saíram na frente.
E eu tenho até a satisfação de dizer que quem saiu na frente mesmo foi a Justiça, né? Porque isso aí tudo começou com uma decisão judicial, né, proibindo o fumo em aeronaves, né? E aí depois, na sequência, a gente foi tendo o legislador correndo atrás e nós temos hoje uma legislação que, graças a Deus, pelo menos na minha visão de leigo, está sendo respeitada e muito respeitada. Mas apesar de no Brasil o consumo de cigarros estar diminuindo, o problema ainda preocupa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta, sendo considerado um problema de saúde pública. Em 2015, mais de 250 mil pessoas morreram no país em decorrência do fumo. Segundo esta médica, as duas doenças relacionadas ao consumo de cigarro que mais matam são câncer de pulmão e enfisema pulmonar. Mas o cigarro não faz mal apenas para quem está fumando. Em 2015, mais de 17 mil pessoas morreram em razão do fumo passivo. Um fumante que fuma dentro de casa, todo aquele ambiente ele está contaminado pelos derivados do cigarro, né? Pelos derivados da fumaça do cigarro. O alcatrão, todos os agentes que podem ser prejudiciais. Então, tanto o tabagismo passivo quanto a poluição ambiental, eles são prejudiciais para todas as pessoas que convivem com fumante. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.